E no Santo Cristo também será o tema, escolhido pelo professor Ricardo Teixeira para a rúbrica desta semana, a matemática ao seu encontro. Professor, boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje. Nesta tarde de segunda-feira, traz-nos um tema muito ligado às festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que mostra que a matemática está, de facto, em tudo aquilo que fazemos no cotidiano. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. De facto, ontem eu e o Tony percorremos o troço da procissão do Senhor Santo Cristo e fomos à descoberta de simetrias nos tapetes decorativos da procissão. E foi muito interessante, desde logo porque estávamos à procura de tipos diferentes de frisos. Como aqui já foi referido no programa, os nossos telespectadores já puderam apreciar diferentes tipos de frisos nas calçadas, nas varandas, no artesanato. Também queríamos ver nos tapetes que tipos de frisos era possível encontrar. Em termos matemáticos, existem 7 tipos de frisos, ou seja, 7 maneiras de repetir um determinado motivo ou um conjunto de motivos ao longo de uma faixa, sempre com o mesmo espaçamento entre as cópias consecutivas. Todos os frisos têm simetria de translação, por causa dessa propriedade que eu referi, numa direção. Os diferentes tipos de frisos distinguem-se porque podem ter outros tipos de simetria. A famosa simetria de espelho, que é muito comum, a simetria de meia volta, que vamos falar e vamos explicar em que é que consiste, e a simetria de reflexão deslizante. Portanto, consoante os tipos de simetria, conseguimos ao todo 7 tipos de frisos. E fomos procurar e ficámos muito satisfeitos porque conseguimos encontrar 5 dos 7 tipos de frisos. E também foi interessante porque conseguimos falar com algumas pessoas que estavam a construir os tapetes e é interessante verificar que estão envolvidas dezenas de pessoas na construção dos tapetes. Esta é uma arte popular, mas que precisamente por haver esse critério e esse rigor na construção destes tapetes muito coloridos e que são também um cartaz turístico da cidade nesta altura do ano, demonstra e contribui para a perfeição dos tapetes que vemos nas ruas. Sem dúvida, e os vizinhos organizam-se e já estão muito habituados. Há pessoas que já fazem há mais de 50 anos, já cumprem essa tradição há mais de 50 anos e estão muito sincronizados. Era impressionante a velocidade com que construíam os tapetes, mesmo à nossa frente. Foi, de facto, muito interessante. Nós começamos pela Rua Machado Santos e também pela Carvalho Araújo e penso que poderia ser uma boa ideia mostrarmos as imagens. Dizem respeito a um dos tipos de frisos que existe e é o mais comum, aquele que é mais habitual encontrarmos no troço da procissão. Vamos ver então o primeiro vídeo que o professor nos traz. Estamos aqui na Machado Santos para ver aqui a construção do tapete. Quantas pessoas estão envolvidas neste trabalho? 11 pessoas. E este ano tem mais uma cor, alterna o verde com o cor-de-rosa e o bege. Para variar, para não ser sempre igual. Para dar mais vida. Para dar mais vida. Exatamente. E a escolha do molde? Esse molde é usado já há vários anos aqui na rua. Exatamente. A escolha foi nossa. As pessoas apenas perguntaram e a gente escolheu. Pronto. A rua é estreita, não dá para pôr um molde muito largo, porque também depois não estraga e os moradores não gostam, porque eles estão a pagar uma coisa que quando chegar à imagem eles querem que esteja em condições. E as pessoas às vezes estão a passar e não respeitam também e estragam e pronto. E então a gente optou pelo mais estreito para ver se fica em condições quando chegar a hora. Outra curiosidade interessante que é tudo isto atingido. Como é que é feito? Isso é um trabalho que ainda tem o seu... demora algum tempo. Exatamente. Assim a gente faz a tinta. Usamos uma banheira, que é um recipiente grande para despachar, e depois a gente faz as cores todas individuais, vai atingir, deixa escorrer, depois a gente saca e pronto, está feito. A prática é que já temos um dia e meio, a gente faz 60, 90 sacas, foi o que a gente trouxe hoje. E como é que arranjam todo este material? Vai-se pedir às oficinas, às serragens, para arranjar. E as oficinas têm boa vontade em ceder este Sim, material? participam. É assim, esta é para queimar, eles não usam essa para nada. Agora há aquela outra que chamam da casquinha, que é aquela que faz a cor mais viva, essa aí já a gente tem que pagar, essa já é mais cara, por isso a gente come muito também, a gente opta também, as pessoas colaboram, pronto. É um bocado dispendioso. Já as tintas em si já são caras. Por isso a gente não opta por outras cores, que há cores mais vivas, mas são muito caras e também acaba de ser muito dispendioso.
Aqui há uma alternância de cores. O cor-de-rosa vai alternando com o bege e com o verde alternadamente. Isso produz simetrias do ponto de vista matemático. A nossa rúbrica é de matemática e eu gostava de saber se realmente há essa atenção das pessoas não se enganarem na cor, senão depois fica a sequência toda errada. Muita atenção, exatamente, porque a gente já fez a outra rua ali de Carvalho Araújo e a gente também fez uma alternação, os triângulos, e aí já estava, é isso. As pessoas já estão feitas, que essa é minha, aquela não é, faz os dois, já estão habituados. Portanto, já intuitivamente usam a matemática para não se enganarem nas repetições. Exatamente. Portanto, o tapete da Rua Carvalho Araújo também é muito bonito. Também foi este grupo que executou o tapete. Exatamente, o mesmo grupo. É só, os moldes já pertencem à rua, já venho fazendo aquela rua já há 30 anos. Esta não, essa já tem menos tempo, mas a de lá já há mais de 30 anos. E sempre foi aquele molde. A gente alterna todos os anos as cores, os feitiços, pronto, para não parecer sempre a mesma coisa. Este ano, segundo percebi, colocaram uns triângulozinhos junto de alguns dos losangos, não foi? Exatamente. É uma novidade este ano. Exatamente, foi para variar. O ano passado não teve só o amarelo, e este ano, então, dentro do laranja, foi para variar. E era criança quando vinha para cá e o meu pai já era aquele molde, só que o meu pai fazia com flores, até fazia diferente, só que as flores temos muito mais dificuldade em arranjar, e então a gente optou pela para da madeira, que facilita mais e não estraga a natureza. Fica muito lindo com as flores, mas não sei, a natureza mesmo está sem carregar, que elas cada vez estão a nascer mais cedo, não estão dentro da época, e aí também não ajuda muito, porque há muita dificuldade a arranjar e então optou-se pelas aparas. E a nível pessoal, há quantos anos está neste trabalho de execução destes tapetes das duas ruas? A minha responsabilidade há 16 anos. A rapidez com que executam o tapete é impressionante. Até às vezes é difícil de filmar e de ficar... Não é? Exatamente. São pessoas que também já fazem, pronto, a mesma data, eles já sabem que é para prolongar, para continuar. E pronto, a gente diz assim, cada um pega na sua cor e depois é caminho para baixo. Quando a gente dá por nós, a gente já está longe. Estamos aqui na Rua Machado dos Santos e vamos apreciar as simetrias deste bonito tapete decorativo. Desde logo apercebemos que há a repetição de motivos ao longo da faixa. Neste caso temos losangos, são losangos coloridos, temos o bege, depois em seguida o cor-de-rosa e logo de seguida o verde. E vai sempre alternando com o cor-de-rosa pelo meio. Verde, cor-de-rosa, bege, bege, cor-de-rosa, verde, verde, cor-de-rosa, bege e assim sucessivamente. Isto traduz simetrias de translação que caracteriza todos os frisos, como também acontece nas nossas calçadas. Para além dessas simetrias, temos também um tipo de simetria que é muito comum nos frisos, que é a simetria de meia volta. Como é que nós podemos ver facilmente que temos simetria de meia volta? Ao olharmos para o friso, num lado da rua, apercebemos de uma determinada configuração. Neste caso, percebemos da configuração que estamos a ver nas imagens, com os losangos coloridos. E agora, se posicionarmos do outro lado da rua e olharmos para o mesmo friso, percorrendo os vários losangos, reparamos que a configuração é exatamente a mesma. Portanto, quando de um lado da rua ou do outro olhamos para um friso e a configuração não se altera, dizemos que temos simetrias de meia volta. Isto é muito comum também nos passeios em calçada, é muito comum também em peças de artesanato que encontramos nas diversas formas de artesanato que temos nos Açores, existem formas muito ricas. Para além desses dois tipos de simetria que eu já falei, ainda temos as simetrias de reflexão ou de espelho. Se cortássemos essa faixa ao meio na horizontal, um lado da faixa é a reflexão do outro. É a simetria de espelho, que é um conceito que é até bastante intuitivo no nosso dia-a-dia, desde logo quando nos olhamos ao espelho. Para além da simetria de espelho na horizontal, temos também, sucessivamente ao longo da faixa, simetrias de espelho na vertical. De igual forma, eu poderia sobrepor um lado da faixa ao outro e havia uma superposição completa, ou podia utilizar um espelho para ver que a imagem de um lado coincide com o outro. Este é o conceito de simetria de espelho que encontramos muito bem representado aqui neste bonito tapete. Professores, a população, e neste caso a senhora Lourdes Medeiros, mostra-nos desta forma simpática como é que se constrói estes tapetes, neste trabalho que tem muito da matemática para se garantir a perfeição. Sem dúvida, e também mostra a paixão que as pessoas têm, o entusiasmo por participarem todos os anos na procissão e também de forma intuitiva vão cumprindo aquelas regras básicas para que as simetrias
se possam manter nos tapetes. Este tipo de friso que vimos é o mais comum no troço da procissão. Vamos agora ver imagens de um segundo tipo de friso, também muito bonito, que encontramos já na rua Caetano Andrade de Albuquerque. Vamos ver já de seguida. Também é muito bonito. Tem simetrias de meia volta, mas agora a diferença é que não tem simetrias de espelho. Porque, de certa forma, há aqui um zigue-zague que impede as simetrias de espelho. Mas tem simetrias de meia volta. Quando nós temos frisos com simetria de meia volta, sem simetria de espelho, geralmente temos uma espécie de um S esticado, e nós podemos ver aqui o cor-de-rosa, o amarelo, portanto, são espécies de S esticados que produzem a meia volta, portanto, a configuração é a mesma se olharmos de um lado da rua ou do outro, mas não tem as simetrias de espelho. Portanto, é este bonito friso que estava na rua Caetano Andrade de Albuquerque e que tem um efeito muito interessante. Aqui está, consegue-se ver os S amarelos, os S cor-de-rosa que vão alternando e que dão, portanto, que transmitem aqui uma ideia de movimento, de certa maneira, e o conceito de simetria de meia volta. As cores são sempre muito atrativas neste tipo de tapetes, que junta aqui algumas flores naturais às aparas de madeira. Já vimos 2 frisos, mas o professor apresenta-nos agora um terceiro diferente. Exatamente. Daqui a pouco já vamos ver imagens do terceiro tipo de friso que encontramos muito próximo aqui da sede da RTP Açores, no Conservatório de Ponta Delgada, e que é interessante, tem um toque musical. Podemos ver, se calhar. Estamos agora na rua Ernesto Canto, mesmo aqui junto ao Conservatório de Ponta Delgada. Podemos apreciar este bonito friso, um outro tipo de friso diferente que ainda não tínhamos analisado. Conseguimos identificar 2 motivos, este que aqui está e o seguinte, que alternam ao longo da faixa, produzindo a simetria de translação, se tivermos em conta apenas a forma e não a cor. Para além da criptoméria, para além do farelo, utiliza-se também aqui várias flores, o que é característico desta zona, deste percurso da procissão de Santo Cristo. Como é que é fazer este tapete? Nós fazemos este tapete há cerca de 10 anos. Começámos com um modelo muito simples, com poucos professores que se juntaram. Cada ano temos estado a chamar, e nos últimos anos até pedimos contribuição. Os alunos trazem flores, os funcionários, os professores, toda a gente colabora para a compra das flores. E hoje temos aqui uma quantidade enorme de alunos, cada vez mais pequenos, que querem vir ajudar. Professores, os funcionários estão cá desde as 7 da manhã. Portanto, é uma festa que envolve muito a nossa comunidade educativa. Não só no fazer o tapete, mas na preparação das flores antes, dos arranjos, desde ontem também tiveram aqui a trabalhar. Logo à tarde, quando passar a procissão, nós vamos estar, quando passar a imagem, vamos estar aqui a cantar e tocar. Portanto, é uma festa muito importante para nós, levamos isto muito a sério. É muito bom porque envolvemos muita gente da comunidade educativa. Em termos matemáticos, este friso caracteriza-se pela repetição sempre alternada dos 2 motivos que estão aqui presentes. Há esse cuidado para não se enganar. Sim, claro, há esse cuidado. E então temos este motivo que são 2 colcheias em separado, temos aquele motivo que é as 2 colcheias juntas, que ficam sempre alternadas. As cores também vamos tentando que as cores sejam alternadas e o mais vivo e mais variado possível. E depois, como cada vez mais conseguimos que os alunos, os professores tragam mais flores, agora estamos a aproveitar o máximo das flores, a juntar com as figuras e tudo isso. E depois temos ali a clave de sol também, as colcheias nas varandas, e tentamos que seja o máximo de motivos de música. De ano para ano, muito mais entusiasmo, mais alunos a participarem. Isso é uma tradição que nós temos que deixar e os alunos têm. É uma tradição muito nossa. E então nós, através da nossa escola, também damos o contributo à cidade que é possível. Foi possível encontrar na rua Ernesto Canto o 4º tipo de friso que andávamos à procura. Caracteriza-se por ser muito parecido com o primeiro que mostramos. Tem simetrias de meia volta, tem simetrias de espelho, mas apenas tem simetrias de espelho na vertical, ou seja, em direção perpendicular ao friso. Já, se pensarmos na horizontal, tem a simetria de reflexão deslizante. E o que é a simetria de reflexão deslizante? De certa forma, produz um efeito semelhante às marcas das nossas pegadas quando caminhamos descalços na areia ou ao fecho do nosso casaco. Há uma certa alternância e que, na prática, a matemática explica que é uma reflexão seguida de um pequeno deslocamento e faz assim um efeito zigue-zague interessante. E encontramos ainda na rua Ernesto Canto. Podemos ver as imagens do próximo friso. Como é que foi a ideia de fazer este tapete, que é o primeiro ano que é executado e que tem uma configuração diferente da habitual? Na verdade, eu gosto de inovação e para fugir um bocadinho do tapete tradicional, e porque também não temos flores, como nos outros anos transados que costumamos ter, então inventei esta história que ficou engraçado. Foi só esse o objetivo. E para dar também uma ideia de inovação, temos muitos turistas,
Em termos matemáticos, temos aqui a chamada reflexão deslizante. Portanto, o motivo vira uma vez para a esquerda, outra vez para a direita. Qual foi a inspiração? Porquê desta ideia? Como tu sabes, eu pinto, a minha vida foi pintar toda a vida. Portanto, é baseado na minha lógica de artista, maluco, é isso. Contou com o apoio de muitas pessoas aqui para executar este tapete? Meus vizinhos, nós formamos uma organização entre vizinhos e fazemos. Também há aqui o convívio, não é? Que se gera. Sim, é engraçado sobre tudo isso. É uma manhã desde as 8 da manhã até a 1 hora, levamos aqui na brincadeira, na conversa, isso é engraçado. Um tapete muito diferente, professoras, que acabamos de ver, mas as flores continuam a marcar presença em muitos dos tapetes que vemos ao longo da cidade. Principalmente nessa zona do troço, da procissão. Noutros já caiu um bocadinho em desuso, como foi explicado, porque ou as flores ainda não abriram, porque a primavera tarda em chegar, em alguns casos, com o clima, e também porque, de certa forma, é mais dispendioso, é mais difícil de conseguir arranjar as flores. Mas ainda há, aqui entre a rua Ernesto do Canto e a rua de Peru, ainda há ali um troço em que a população faz questão de usar sempre flores. E foi essa mesmo o objetivo da nossa próxima reportagem, nosso próximo bloco de imagens, e que vai terminar com o quinto tipo de friso que ainda não falamos. Vamos ver esse bloco agora. Chegamos a um troço da procissão onde ainda se mantém a tradição de utilizar flores para a construção dos tapetes. Podemos observar aqui azáleas, ortigas, jarros, hortênsias e depois novamente a repetição sucessivamente de azáleas, ortigas, jarros, hortênsias. Portanto, apesar de se utilizar flores, mantém-se a preocupação de repetir sempre os mesmos motivos em termos de cor e configuração ao longo da faixa e, portanto, preservando a simetria de translação e dando um maior apelo à vista a quem percorre estas ruas, quer no decorrer da procissão, quer os muitos turistas que estão a visitar a Ponta Delgada e podem apreciar estes bonitos tapetes. Já faz este trabalho de decorar as tapetes há quanto tempo? 52 anos que moro aqui nesta rua. Como é que é a nível de evolução ao longo dos anos? O que é que constatou mais que se tem passado ao longo dos anos? Não, olha, os vizinhos são sempre impecáveis. Uns já nasceram, outros já morreram, outros já saíram, outros já regressaram. E eu estou sempre aqui. Eu faço parte já da rua. Tem clívias, tem jarros, tem estrelícias, tem... Quando for por aí fora, vai havendo várias qualidades. Mas não é fácil juntar essas flores todas, pois não? É tudo lá de cima do prédio. O que vale é que o prédio é grande e tem muitas flores. Mas é preciso trabalhar ao longo do ano, não é? Para conseguir essas flores. Ah, sim. E tenho pena de ser muito cedo, porque daqui a mais uma semana ou duas eu já vou ter imensas boninhas amarelas que fica o jardim uma coisa fantástica. Nós não quisemos deixar morrer os tapetes de flores. Sabemos que pedem para não serem colhidas as flores das estradas porque os turistas gostam e apreciam, e então procuramos uma alternativa que foi a utilizar as flores que são invasoras e que praticamente as pessoas nem dão valor. Nós temos aqui malmequer selvagem, temos aqui papelhas, temos aqui silva e depois dentro dos nossos pequenos quintais vamos tentando plantar de forma a ter nesta altura do ano algumas flores. Boa tarde. Nós estamos aqui na Rua de Peru e temos um bonito friso feito com corações. Isto é uma novidade este ano, pois não? Sim, sim. Todos os anos vem mudando sempre de tapete, de desenho. Eu vou sempre inventando. Já tenho outros já quase nos retoques para onde se Deus quiser. Ora, foi aqui na Rua de Peru que encontramos o quinto tipo de friso, com aquele coração que vimos na imagem, no redondo. O friso era constituído por vários corações, repetidos sucessivamente ao longo da faixa, o que permite ter a simetria de reflexão na horizontal, mas não tem a meia volta, que tem a ver com a orientação dos corações. Portanto, é um quinto tipo de friso diferente e foi muito interessante. Encontramos 5 tipos de frisos. Foi, de facto, um percurso rico. Falamos com várias pessoas que fazem deste trabalho, desta arte, de facto levam muito a sério e levam muito a sério o seu trabalho. Terminamos esta viagem, Vera, com uma homenagem à RTP Açores. Portanto, viemos aqui na Rua Ernesto do Canto, exatamente, junto à sede, e temos o próximo bloco de imagens que fala aqui
do tapete que estava mesmo em frente à RTP. Vamos ver então esse bloco. Terminamos esta nossa breve viagem pelas ruas de Ponta Delgada, a apreciar as simetrias dos tapetes decorativos da procissão de São Santo Cristo, aqui em frente à sede da RTP Açores, onde podemos apreciar algumas rosáceas. São configurações normalmente circulares que se caracterizam pela repetição do motivo em torno de um determinado ponto. Vemos logo aqui duas flores, cada uma delas é uma rosácea. Por exemplo, esta flor aqui de pétalas amarelas, se contarmos o número de pétalas, identificamos 8 pétalas que se repetem em torno do centro da flor. E, portanto, temos aqui uma rosácea que tem 8 repetições, ângulos de 360 a dividir por 8, ou seja, de 45 graus. E também identificamos eixos de simetria de reflexão que cortam as pétalas ao meio e que separam pares de pétalas consecutivas. Portanto, aqui temos uma rosácea com muitas simetrias. Interessante também é olharmos aqui para o logo da RTP, que ele próprio tem simetrias. Portanto, identificamos um eixo de reflexão na vertical, identificamos um eixo de reflexão na horizontal e também uma simetria de meia volta, ou seja, se nos posicionarmos deste lado e olharmos para o logo, ou se nos posicionarmos do lado em frente e olharmos para o logo, a configuração não se altera. Portanto, o próprio logo da RTP é rico em simetrias. Como é fazer o logo da RTP, parece que já são há muitos anos que é feito aqui na precisão. Sim, já são 30 anos a fazer o logo, já faz aquilo com os olhos fechados. Já é uma coisa que prepara as flores, prepara tudo, e depois vem o pessoal a ajudar e eu faço o logo e as letras e depois o resto é... E a equipa ajuda, portanto, toda a equipa dos funcionários da RTP há uma ajuda? Muita gente da RTP que ajuda também e a gente faz aquilo já com os olhos fechados. Também fazem as flores ao lado, aquelas flores coloridas que nós vimos? É paras de madeira que a gente pinta e fica assim pintado. Dá um bocadinho de trabalho, mas faz. Vale a pena também a nível do convívio, não é? Sim, vale sempre a pena quando é assim em festas grandes, tudo vale a pena. E por quanto mais anos vai continuar a fazer? Mais uns 30, que tal? Isso era bom, mas não sei quanto tempo é que ainda vai fazer, mas vai fazer o possível enquanto puder, faço. Professor, acabamos de fazer uma viagem pelo percurso da procissão do Senhor Santo Cristo que nos mostra esses diferentes frisos, mas as simetrias estão em vários outros artefactos ligados à religião e não só. Sem dúvida. Nós falámos há 2 semanas atrás na possibilidade de também analisar as simetrias do manto do Senhor Santo Cristo. Todos os anos, muitos imigrantes oferecem vários mantos. E isso é uma realidade. Não foi possível desta vez porque com as festas, a proximidade das festas, é mais difícil de visitar essa exposição dos mantos do Senhor Santo Cristo, mas numa próxima oportunidade fica aqui também uma ideia que iremos abordar no programa e provavelmente poderíamos fazer também uma visita ao Centro de Artesanato da Vila Franca do Campo, onde a artesã, a Dona Cidália, é responsável pela execução de muitos desses mantos. E é interessante que essa curiosidade que acabou de referir em relação às simetrias dos mantos do Senhor Santo Cristo foi referida por um telespectador que encontrou na rua, porque esta rubrica está aberta à participação de todos aqueles que também querem deixar sugestões ao professor. Como é que o podem fazer? Podem fazer através do Facebook, mas foi interessante, já que a Vera fala nesse caso, o telespectador diz que vê a rúbrica sempre das simetrias e que agora, por culpa do programa, já vê simetrias em todo o lado, até via simetrias no resplendor do Senhor Santo Cristo, o que é de facto um feedback positivo. A matemática tem essa grande vantagem de certa maneira, alertar-nos para o que está ao nosso redor e podemos catalogar e organizar melhor as ideias consoante a descoberta dos padrões, neste caso, geométricos. O que demonstra que esta rubrica está a ter os efeitos desejados e consegue-se passar essa mensagem que o professor nos traz quinzenalmente. Obrigada pela sua presença. Voltamos a encontrar-nos daqui a 15 dias neste espaço dedicado à matemática. Fica combinado. Boa tarde, professor. Obrigado. E com a rubrica A Matemática ao seu encontro, fechamos o Açores hoje desta segunda-feira, 2 de maio. Contamos novamente com a sua companhia. Amanhã, como sempre, a partir das 5, temos outros assuntos e vários convidados para lhe apresentar ao longo de uma hora e meia recheada de bons assuntos. Conto consigo amanhã. Até lá, a continuação de uma ótima tarde.